Pessoal, boa noite a todos. Deu certo, ótimo. Ô, Osmar, tudo bem? Boa noite. Só não tô te vendo. Tá cortando, tá cortando um pouco, mas a gente tá conseguindo te ouvir. Não, não tô não, cara. Não tô te vendo. E pessoal, enquanto o Osmar só resolve algumas questões técnicas, tá? Hoje convido vocês para esse ao vivo. Esse ao vivo vai ser junto com o Osmar, professor de educação física, e a gente vai falar sobre formas de biohackear a perda de peso, tá? Então, quem for entrando, espere só um minutinho para a gente acertar essa questão técnica, tá bom? Aí, ó, show de bola aí, ó. Ó, o grande Osmar, agora nós estamos te vendo. Tá vendo? Beleza. Tá Show de dando para bola. escutar direitinho? Tranquilo. Não, agora acho que o pessoal tá ouvindo legal, cara. Tranquilo. Beleza. Boa Como é que você... noite aí a todos. Boa noite. Ô, boa noite a todos E aí, aí. galera? Isso, tá ok. O som tá legal. Acho que a gente pode dar início ao nosso ao vivo. Manda Oi? ver, Thiago. Pode ir. Sim. Oi. Osmar, você tá escutando? Legal? Tô. Pode falar. Beleza. Não, pessoal, só dando início mesmo ao nosso ao vivo. Toda terça-feira a gente faz um ao vivo falando sobre formas de hackear alguma coisa, ou mesmo, né, a gente tentar encontrar hoje, né, o meu amigo professor lá de Palmas, né, Osmar, tá aqui hoje para participar do nosso ao vivo, para a gente falar um pouquinho mais em formas de biohackear ou perda de peso, né? Isso aí, bacana. Isso aí. Vai ser Geralmente, um bate-papo interessante. Eu fiz aí uma. Tava pesquisando aqui o que poder falar com você, né? O que poder linkar o trabalho que a gente faz aqui em Palmas, Tocantins, junto com o biohacking. E eu acho que eu consegui pegar um tópico interessante. E vamos começar a discussão aí que o papo vai fluir. ah, com certeza. Geralmente, no início, a gente sempre faz uma apresentação para quem está vindo, ó. Tanto minha quanto Osmar, eu sou o Thiago, eu estudei Educação Física junto com o Osmar, lá em Viçosa. Atualmente eu trabalho mais dando treinamento voltado à inovação, dou algumas palestras relacionadas ao tema inovação e desenvolvimento humano. A semana passada foi a Noelle, está até online aí, Noelle, obrigado pela participação. E o tema nosso aqui, todo ao vivo que a gente faz, a gente grava, coloca no Facebook, no YouTube e gera conteúdo, né? Que a tecnologia tem esse benefício. Osmar, pode se apresentar aí pra galera aí, cara. Osmar, oi? Tá escutando, Osmar? Ixi. Então, pessoal, enquanto a conexão volta,
eu sou formado em educação física, trabalhei um tempo com educação física e desde o ano de 2015 eu comecei a trabalhar mais com startups, inovação e sempre puxando um pouco na parte de desenvolvimento humano. E aí o meu foco atualmente é exatamente a minha empresa Evoluir. E a gente faz treinamentos voltados à inovação e desenvolvimento humano, principalmente nessa conexão do mundo 4.0. A conexão está um pouco ruim lá com os Osmar, mas a gente vai resolver esse probleminha aí, não tem problema não, tá? Enquanto isso, o foco nosso principal desse nosso ao vivo é exatamente esse tema, biohackeando a. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar o Osmar saiu, e aí vou conectar ele de novo enquanto vocês que estão chegando. Hoje o nosso tema é biohackeando a perda de peso, um tema super interessante. O Osmar é um profissional de educação física que trabalha lá em Palmas, em Tocantins, com atividade física, um dos melhores alunos da época da educação física. Eu não era um aluno tão aplicado quanto ele. E a ideia nossa aqui é a gente discutir um pouquinho mais sobre formas eficientes de perda de peso, estratégias, e aí tudo isso é o tema nosso de hoje. Lembrando assim, que o conceito biohacking, pessoal, é exatamente o controle da biologia por meio de ferramentas técnicas e estratégias, sejam elas nutricionais, tecnológicas. O foco principal é realmente essa evolução mesmo, né? Eu desde 2015 sou estudante desse tema, dou palestras, inclusive, quem quiser pode olhar no meu Instagram, tem várias dessas opções de dado, de vídeos que eu falo sobre esse tema, inclusive no YouTube, tá? Atualmente eu tenho uma mentoria sobre biohacking, que é essa arte ou ciência de otimizar corpo, mente e vida. E nada melhor do que a gente falar sobre a perda de peso, né? Que é algo que muitas pessoas buscam, e trazer um profissional como o Osmar, gabaritado na parte de atividade física. Igual eu falei, eu estudei com o Osmar lá em Viçosa, somos amigos, assim, inclusive estou conversando bastante com o Osmar para me levar lá em Palmas, para a gente poder conversar e falar mais sobre inovação. Eu trabalhei um tempo como agente de inovação do estado de Minas Gerais, então eu acabei conectando essa questão de desenvolvimento e inovação. Toda terça-feira, gente, eu realizo um ao vivo sempre com um convidado para a gente fazer essa discussão sobre esse mundo, esse chamado mundo 4.0. E aí hoje, o nosso principal foco é exatamente conversar sobre formas de perda de peso eficientes. Né? Lembrança, eu sou formado em educação física, não exerço mais atividade profissional, mas por isso que eu trouxe o Osmar para a gente poder discutir sobre todo esse tema, essa busca pela perda de peso, pela mudança dessa nossa composição corporal. Tá? E aí o Osmar está fazendo essa conexão, o Osmar é de Palmas, tá, pessoal? Então, é uma cidade maravilhosa, morro de vontade de conhecer, inclusive em especial o Jalapão, né, que é um ponto turístico lá, que eu vivo conversando com o Osmar e pedindo a presença dele, né? Mas enquanto isso, pessoal, essa que é a ideia do nosso ao vivo. E aí, tanto eu quanto o Osmar, a gente conversar e discutir sobre essas questões, sobre jejum intermitente, sobre o HIIT, sobre o treinamento Tabata, formas de buscar essa perda de peso por meio do exercício físico. Então, essa que é a nossa ideia. A gente quer fazer esse ao vivo, fazendo essa relação. A gente sabe que é uma busca muito grande pela perda de peso. Academia também. Então, assim, o foco principal é a gente discutir não apenas essas questões tecnológicas, mas essas questões humanas, essa busca pela perda de peso mesmo, que a gente sabe que é uma busca de várias pessoas, as pessoas vêm buscando essa perda, a perda de peso, e o exercício físico é sim um dos canais muito importante para esse resultado. Igual eu falei, eu tenho uma empresa que chama Evoluir. Se vocês quiserem seguir no Instagram, é só seguir. Faço treinamentos, tem eventos voltados à inovação e desenvolvimento humano. E a melhor união desses dois temas se chama biohacking. Tá?
O biohacking é exatamente essa conexão entre esse controle da nossa biologia. Eu costumo dizer que nós estamos buscando controlar rios, florestas, mas a gente esqueceu uma coisa muito importante. A gente esqueceu olhar para dentro e olhar o que de fato a gente precisa evoluir nesse processo, tá? Enquanto o Osmar faz essa conexão, eu vou dando prosseguimento aqui no conceito de biohackear a perda de peso. Quem quiser interagir também, fica à vontade, fazendo perguntas sobre estratégias, formas de perda de peso mais eficiente. A primeira questão que eu gosto sempre de comentar aqui, pessoal, é com relação à atividade física, né? O próprio exercício físico, há dois tipos de atividade física, que é o exercício físico aeróbico e o exercício físico anaeróbico, né? E nas academias há uma discussão muito grande com relação a qual é o mais eficiente, qual que é o mais eficiente em termos de resultado. E aí, não, tranquilo, Osmar, tranquilo, mano. Não tem erro não. A gente tenta aqui e a gente vê se a gente dá jeito. Senão a gente vai fazendo essa interação aqui no Instagram, não tem problema não, cara. Tranquilo. Eu costumo dizer, pessoal, que o exercício físico é uma das estratégias mais biohacking que existe. Porque não tem uma coisa que mude tanto a nossa biologia, tanto a nossa questão hormonal, como o exercício físico. Então, essa é uma ferramenta de performance inegável. Hoje, no Vale do Silício, né, nesse âmbito de inovação, o exercício físico é básico assim, para performance, para se viver mais. Hoje se busca bastante essa longevidade, essa busca por performance, e o exercício físico é fundamental, seja para empresário, seja para empreendedor. Realmente é algo fundamental. Com relação a isso, já que o Osmar está online, Osmar, com relação a essa questão de atividade física, você vê alguma ferramenta mais estratégica? Porque assim, hoje em dia se fala muito do HIIT, né? Que é o High Intensity Interval Training, que é o HIIT, o famoso HIIT utilizado nas academias, que são exercícios de alta intensidade que buscam resultado. Mas eu vejo também uma crescente muito grande com relação a atividades aeróbicas de alta intensidade, corrida, grandes atividades físicas maiores. O Dani, com relação à condromalácia patelar, né, que se fala, uma primeira coisa que eu sempre, pelo mesmo período que eu trabalhava com educação física propriamente, eu cheguei a fazer alguns treinamentos com pessoas que têm condromalácia patelar, no caso, ou na patela, principalmente no joelho. E uma das questões mais interessantes, primeiro, é com relação ao impacto, né? Acho que o Osmar tem uma autoridade maior para falar, mas no primeiro momento, o mais importante é você fortalecer as musculaturas ineficientes, em especial isquiotibiais, glúteo, e no segundo momento, essa questão de busca por atividade de alta intensidade, porque primeiro se trata, né? Preciso corrigir essa questão de desequilíbrio muscular, que na condromalácia acontece, inclusive tem que ser bem trabalhada essa parte de desequilíbrio muscular, que a condromalácia quase na sua maioria tem relação com o desequilíbrio muscular. E aí, no primeiro momento, talvez exercícios em bicicleta, exercícios que tenham pouco impacto ao seu joelho. E principalmente fortalecimento, que nem eu te falei, de posterior, no caso isquiotibiais, glúteo e a região do core. Assim, igual eu falei, eu não deixei de estudar a área, eu amo a parte de atividade física, até porque é uma mudança corporal muito grande que a gente tem, tanto em termos hormonais, em termos físicos, mas o primeiro momento para perda de peso, você tem que tentar biohackear, é exatamente você tentar controlar a sua biologia. Então, assim, se a sua biologia tem essa questão da condromalácia, o primeiro momento é tentar você corrigir esse processo e você pensar nas melhores estratégias e envolver, talvez, profissionais de fisioterapia, profissionais com alto gabarito, como é o Osmar, na parte de educação física,
porque dessa forma você vai biohackear, você vai entender a sua biologia e buscar as melhores soluções para isso. E aí, no caso, com dromalácia. Depois que resolver com dromalácia, aí é uma outra situação. A ideia do biohacking é exatamente isso. Você, parte de ferramentas, de técnicas, buscar formas de controlar a sua biologia, entendeu? Uma questão bem interessante sobre perda de peso é porque eu sempre falo, continuo falando com as pessoas que me procuram, né? Oi, Osmar, tá escutando? Show de bola, cara. Não, beleza. Desse jeito o áudio tá legal, cara. Dá pra gente interagir. Me fala aqui, beleza. Me fala uma coisa. Hoje, como atuante na academia, qual que é a atividade mais eficiente? O HIIT é mais eficiente para perda de peso? Ou depende de cada pessoa? Aham. Isso, a Dani. A Dani. Condromalácia. Isso. Sim. 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 Com certeza. Sim. Osmar, a Dani está falando aqui que ela não está escutando, mas eu vou passar um pouco do que você falou. A Dani, a principal ideia que o Osmar está compartilhando é que é o seguinte: você, como se fosse um carro, você precisa ter um certo cuidado com relação se um carro não está balanceado, não está equilibrado em termos mecânicos, ou uma grande chance de que durante a corrida não, Osmar, acho que só eu que estou te escutando, cara.
Tá muito baixo. Sério, eu acho que tá, cara. O pessoal tá aqui falando. Mas só o pessoal que tá na live. Não, você tá com fone de ouvido? Beleza, beleza. Enquanto isso, eu vou atualizar o pessoal aqui. Então, pessoal, o que o Osmar tá falando. Beleza. O que o Osmar tá falando, pessoal, ele tá se apresentando, né? Que ele tá em Palmas e ele tem uma academia, uma empresa. Oi, Ali, tudo bem? Ele tem uma empresa lá em Palmas e essa empresa trabalha com uma metodologia diferenciada para o ser humano. Considerando que o ser humano, gente, é individual, cada ser humano é diferente, todos nós temos uma capacidade criativa, de energia, etc. E o que o Osmar estava colocando, que eu achei muito legal para quem busca perda de peso, que é o seguinte: primeira coisa que nós precisamos fazer é essa análise mecânica. Ou seja, você faz essa análise mecânica do seu corpo e dessa forma você tem um autoconhecimento do que é melhor para o seu corpo. Porque, segundo ele, super concordo, assina embaixo. Fisiologicamente, a perda de peso ela é muito semelhante entre as pessoas, mas há uma diferença na mecânica. Então, vamos supor, vamos fazer uma comparação como se você fosse um carro. Se você é um carro que está desalinhado, que não tem um alinhamento entre pneus, motor, você não pode pegar a estrada. Então, é importante que se tenha esse conhecimento para entender melhor qual é o melhor exercício que vai adaptar ao seu corpo, à sua necessidade. Acho que basicamente é isso que o Osmar estava falando aqui. Não sei se vocês escutaram o áudio aqui, mas é porque, como o Osmar mesmo falou, gente, é uma questão muito complexa. Essa questão de biorraquear a perda de peso é muito individual. É realmente que você teste, busque as melhores soluções para você especificamente, porque cada pessoa, considerando cada pessoa um carro, uma máquina diferente, até que o conceito do biohacking tem muito disso, né? Nós somos máquinas humanas, química, física, quânticas e realmente tem toda uma questão complexa e pessoal. Então, cada pessoa tem uma forma. Agora, é claro que a gente pode citar várias estratégias aqui. Eu poderia falar, por exemplo, jejum intermitente pode ser uma ferramenta interessante em conjunto com uma nutricionista e ver como é que seu corpo responde. Ou mesmo você pode ver, talvez, se você não tiver um problema articular muito sério, você pode talvez investir no HIIT, né, que é o High Intensity Interval Training. E aí a gente tem uma discussão enorme nessa questão, própria atividade aeróbica, atividade anaeróbica, né, que é atividade com oxigenação e sem oxigenação, né, aquele trabalho na esteira de forma repetível, enquanto que um trabalho na esteira muito intenso que você quase não consegue respirar. Então, isso tem uma relação muito direta com relação à perda de peso, né? Porque nós temos muitas ferramentas, técnicas, estratégias. Agora, realmente não é uma receita de bolo. Cada pessoa. Oi, Osmar, eu estou te escutando. Agora tem que ver se o pessoal está escutando. Pessoal, vocês estão escutando Osmar? Isso, Dani. É isso mesmo. Osmar, tenta falar de novo. Isso, gente, só para fazer uma pontuação legal que a Dani falou aqui no chat. Gente, alimentação e hormônio. Além, né, dessa questão fisiológica, tem uma questão hormonal, né, uma questão física. Osmar, o pessoal não está discutando. Enquanto isso, a gente vai evoluindo aqui. Gente, não podemos desconsiderar a questão alimentar, porque ela tem uma influência no nosso corpo, na questão hormonal. Gente, se tiver um desequilíbrio hormonal, entra na parte mecânica fisiológica, né? A gente olha a questão mecânica, a biomecânica do seu corpo, do seu funcionamento, e aí a gente pode fazer uma associação também com a questão hormonal, alimentar. Então, assim, o exercício físico, ele é muito importante, que nem eu falei com vocês, é uma estratégia de mudança de biologia, de mudança hormonal. Você sabe, se você fizer atividade física, exercício
físico com uma certa regularidade, você muda sim seu corpo, você muda sua mente, você reduz a chance de ter depressão, você muda essa questão hormonal do seu corpo. Agora, claro que estou muito bem, porque não adianta também, né, você fazer um processo de busca de perda de peso e você desconsiderar a parte hormonal, a parte alimentar, a parte biomecânica. Então, cada pessoa é individual, cada ser humano é incrivelmente feito de uma forma diferente. Então, cada pessoa tem uma receita. Agora, é claro, gente, que eu vou citar aqui o HIIT, o High Intensity Interval Training, o próprio trabalho aeróbico que tem entrado com muitas... Beleza, Osmar vai entrar com outro perfil, galera. Outra questão muito interessante, muito, não muito. Dani, inclusive, pessoal, uma sugestão a vocês. Beleza, Osmar. Osmar vai voltar daqui a pouquinho, pessoal. Hormônios. É muito importante o monitoramento do hormônio. Como é que está sua testosterona, seu cortisol, seu hormônio tireoide. Isso é fundamental para qualquer resultado. Eu via muitas pessoas, ainda vejo pessoas procurando um resultado de perda de peso, mas desconsideram isso, não tem como. Primeiro você tem que considerar o seu tipo corporal, que é muito importante. Depois, tem um processo de cronótipo, né? Cada pessoa tem um tipo de cronótipo. Às vezes você não está respeitando o sono. Não, com certeza, Dani, as mulheres são maravilhosas, a questão hormonal, poderosas. Assim, eu digo que a questão hormonal das mulheres é algo que realmente faz muita diferença para os resultados, considerando toda essa questão incrível que é a mulher em si, é algo que deve ser muito considerado. E que nem eu falei, tem que considerar todas essas questões, os alimentos que você consome. Gente, existe exame, pessoal, de mais de R$ 6.000 na Hermes Pardini, que determina as alergias do seu corpo. Vocês já pararam para pensar os alimentos que são alérgicos, que provocam essa alergia na gente? Os alimentos alérgicos podem provocar péssimos resultados. Isso é muito importante se falar. Agora a questão aeróbico, anaeróbico, ela tem que ser equilibrada sim, porque os resultados da academia, eles dependem desse equilíbrio de exercício. Então vão ter pessoas que precisam de atividade mais aeróbica e tem pessoas que precisam de mais atividade anaeróbica. Vamos lá, o Osmar tá entrando. E, nossa, muito, não, é muito complexo, né? Essa questão da saúde emocional é muito complexa e também muito relativa à perda de peso. Osmar, tá aí, Osmar, ao vivo agora? E aí? Beleza? Tá me ouvindo? Ó, agora tá legal, acho que a galera tá te escutando agora. Vê se faz um teste aí, vê se eles estão me escutando. Você tá parecendo o Marcelo, o jogador do Flamengo, cara, igualzinho, aquele ceifador. Tá igualzinho, cara. Só um jogo bola igual. Não é. Né, sem falar se o salário dele não é igual, né? Putz, grilo, tá até jogando Tá aqui. longe. Faz um teste aí com o povo, vê se eles estão me escutando. Pessoal, se vocês estão escutando o Osmar, dá um okzinho aí. Olha, Beleza. tá ok, Osmar, tá ok. Agora sim. Então, Isso. deixa eu só refazer. Isso, vamos ver. Então, agora sim, oficialmente, boa noite, pessoal. Meu nome é Osmar Siqueira. Eu moro em Palmas, Tocantins. Formei com o Thiago lá em Viçosa. Tive o prazer de conhecer essa peça rara aí. Que, diga-se passagem, me surpreendi muito com o futuro, o caminho que ele trilhou na carreira dele. Venho acompanhando ele nas redes sociais. Acho bem interessante o trabalho que ele vem fazendo, que se destaca muito das outras pessoas que se formaram com a gente. E eu desempenho um trabalho semelhante ao do Thiago, porém eu trabalho muito com consultoria empresarial. E a gente ajuda empresas a inovação, a gente ajuda empresas a partir para o próximo nível em termos de investimento, em termos de faturamento, em termos de receita, abrindo mão de certos
paradigmas empresariais e indo em frente, sabe? Que parece simples, mas é complicado. Além disso, eu sou formado em Educação Física, atuo na área já tem mais de quase uns 10 anos, 8 anos de formado, né, Bim? E carinhosamente eu chamo o Thiago de Bim. Depois a gente, em outro momento, a gente vai contar a explica o história porquê. aí, mano. E eu venho trabalhando muito na parte do treinamento desde que eu me formei. Nós temos aqui em Palmas um estúdio de treinamento funcional que se chama For Life. É uma franquia que a gente está expandindo e em breve chega aí para o sul também, sudeste. E o nosso foco é mecânica, biomecânica. Então, não importa se você quer hipertrofiar, não importa se você quer emagrecer, não importa o resultado que você quer com um treinamento. Tudo começa com a anatomia e com a mecânica. A Dani falou sobre a lesão que ela tem no joelho, a condromalácia. E é muito complicado uma pessoa emagrecer com condromalácia, porque as primeiras opções que se coloca é esteira. É caminhar na esteira, é fazer bicicleta. E só quem tem condromalácia sabe o que é tentar correr, tentar fazer uma atividade aeróbica e cíclica com o joelho doendo. Então, como o Thiago falou no começo, o biohacking, você precisa hackear a sua biologia, ou também você precisa hackear a sua anatomia. Então, um fortalecimento, uma preparação para um objetivo fisiológico futuro, ele é fundamental. Então, quando ele me chamou para falar sobre o biohacking e onde eu trabalhava, e o trabalho que eu desempenho, eu separei um exemplo de um cliente nosso. Depois eu vou digitar o nome dele aqui, depois vocês pesquisam no Instagram, se vocês quiserem. O nome dele é Delcides Neto. É um parceiro nosso aqui, é um pediatra aqui da cidade. Ele chegou com a gente, ele pesava acho que uns 120 quilos, mais ou menos uns 120 quilos, e hoje ele já está pesando menos de 90 quilos. E como é que foi feito o trabalho com ele? Um processo de um ano longo, melhorando a mecânica de movimento, melhorando a forma de se movimentar, melhorando a forma de treinar, para deixar o corpo mais eficiente. O problema de algumas pessoas que vão tentar emagrecer e não tem uma mecânica legal de movimento é que o corpo torna-se ineficiente. E esse é o problema. É um corpo ineficiente para gastar energia. É um corpo ineficiente para executar um movimento. E aí vai acontecer duas coisas. Você que quer emagrecer, mas tem uma condromalácia, vai começar a fazer atividade física, depois de 3 meses, você não dá conta de seguir e manter a atividade física em dia. Então você precisa criar uma base, criar uma estrutura para que você vá evoluindo aos poucos, criando força, criando resistência, mobilidade articular, principalmente mobilidade articular, e com isso o seu corpo fica eficiente. E aí uma corrida que você faz vai gastar muito mais calorias do que se de uma outra forma, de um corpo ineficiente em relação ao movimento. Então, resumindo o que eu falei tudo antes, eu sei que o Thiago falou um pouquinho para vocês, é mais ou menos isso. É um carro que está em movimento e se você não alinhar o carro, o que acontece? As rodas se desgastam, o eixo quebra e você não chega ao seu destino final. O corpo humano é igual. Se você não biohackear a sua mecânica de movimento, você vai começar a se movimentar, você vai tentar chegar num resultado e esse resultado não vai vir. Esse é o problema da mecânica. Osmar, pode falar. só fazer uma colocação, pessoal, para quem não entende o termo, há uma diferença entre hackear e craquear, tá? Como se fala hackeio, o pessoal associa uma coisa negativa, mas o entendimento original de hackear é você entender de forma profunda aquele processo. Então, quando a gente fala biohackear, a sua biomecânica, é exatamente o que o Osmar falou, é esse entendimento profundo sobre a sua biomecânica, o seu corpo, a sua performance, a sua energia, para você fazer a sua melhor performance. É isso que esse biohackear é um termo novo, tá, gente? Mas nos Estados Unidos já vem sendo falado, é um mercado assim enorme, inclusive eu dou algumas palestras, dei algumas palestras na Campus Party exatamente sobre esse tema. Intuba isso. Mas pode continuar, Osmar, manda ver, cara. Além disso, muita gente nos procura, por exemplo, querendo correr, não para emagrecer, mas algum objetivo de resultado, né?
Hoje, se você for tá na moda, né, no YouTube, Instagram, vídeos de pessoas ensinando a correr. A coisa me parece meio ilógica, né? Todo mundo sabe correr, mas tem certos padrões, certos exercícios, certas mudanças na sua forma de correr que você vai economizar energia, você vai ganhar velocidade, você vai correr mais distâncias em menores tempos. Então, quando se trata em corpo humano, você não tem uma receita, você não consegue colocar o corpo humano numa caixinha, não dá. Você precisa expandir um pouco a visão e explicar um pouquinho, deixa eu ver, um termo um pouco falado ainda, o biohacking. Eu mesmo só fui conhecer conversando com o Thiago, eu nunca tinha escutado. Mas que faz todo sentido, faz todo sentido. Um fisiculturista, quando toma um anabólico para poder objetivar ganhos musculares maiores, ele está biohackeando uma estrutura que antes não poderia atingir tal resultado. Um atleta, quando faz uso de um doping, é um biohacking negativo, mas é um biohacking. Você consegue resultados inexpressivos, mas que é proibido. Na mecânica, a mesma coisa. É uma forma de você biohackear a sua forma de locomoção. Mulheres principalmente. Dani, eu não te conheço, mas às vezes você vai se identificar com o que eu vou dizer. Mulheres principalmente, quadril muito largo, joelho muito para dentro, formato de X, os pés indo para fora. Você tem um pouquinho mais de volume de corporal, você quer emagrecer. Você começa a colocar uma perna e um joelho e um quadril em movimento com intensidade, qual o resultado? Condromalácia, artrose, bursite trocantérica, tendinites, enfim, você tem uma série de lesões que vão acontecendo quando você coloca o seu corpo em movimento, sendo que ele não está preparado. Então, a mecânica, que é o meu ponto forte de trabalho, ela vem como uma periodização de treinamento na fase básica. A gente sempre... um quesito interessante que poucos professores hoje no país, que está no mundo, utilizam uma periodização de treinamento para personal trainer. Então, você não pode simplesmente chegar na academia, oi, bom dia, boa tarde, quero emagrecer e vamos treinar. Não dá. Você tem toda uma dinâmica de periodização, fase básica, fase específica, fase de resultados, e que vai levar aí 2, 3, 4 semanas, 5 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E esse ajuste mecânico está no começo, na base. Depois que você faz ajuste mecânico, o céu é o limite, aí não para mais. Não, galera? É isso aí, Osmar. Inclusive, Dani, eu ia mandar mensagem aqui, tá? Entra no meu perfil do Instagram, tem bastante vídeo falando sobre isso. Inclusive, todo mês de março eu lanço uma turmazinha online de mentoria sobre esse tema, tá? É um tema muito novo mesmo, assim, não é que nem o Osmar falou dessa questão de performance, de movimento, de corpo. Osmar, a gente já era biohacker há muito tempo. E não sabia. Muito tempo. Vamos usar do termo. Muito tempo. Qualquer coisa, qualquer busca de performance, de controlar a biologia, é o que a gente já fazia, né? O negócio que o profissional de educação física vai mudar, o perfil já vem mudando, porque não basta mais a gente só fazer aquelas repetições, treinamento básico. Você precisa de muito mais para mudar a vida de uma pessoa, né? E aí a Dani falou aí, a questão emocional também, que gera várias doenças psicossomáticas. Então, nossa, é um ambiente muito grande, assim. Depende muito do que a pessoa está procurando, né? O ser humano ele é bem engraçado. Hoje você tem... eu trabalho muito com lesão também, né? Com doenças inexplicáveis e sem cura. Então, problemas reumatológicos principalmente, que ninguém sabe o porquê. Simplesmente o cara vai lá, estoura uma fibromialgia e é dor no corpo inteiro, o tempo inteiro. E a gente não entende muito o porquê. Eu estava entrando no Instagram e eu vi uma postagem sua bem interessante falando sobre
as pessoas não estão preparadas ainda para a tecnologia. A tecnologia evoluiu, mas nós não evoluímos. Uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte: há um tempo atrás as pessoas viviam até 50 anos. Morrer com 50 e 60 anos era normal, estava na fase. Hoje em dia, fisiologicamente, as pessoas vivem até 70, até 80. Tem casos de pessoas vivendo até 100 anos. Sim. Acontece que, da mesma forma que a tecnologia avançou, a fisiologia humana avançou. O coração aguenta mais, a cabeça aguenta mais, os órgãos aguentam viver mais. Porém, mecanicamente, a gente não evoluiu na mesma proporção que a fisiologia. Antigamente, hérnia de disco, a própria condromalácia eram problemas de pessoas velhas. Quem eram as pessoas que tinham esses problemas? Eram os nossos avós, eram os nossos bisavós que reclamavam de dor nas costas, bico de papagaio e tudo mais. Hoje em dia, quem tem hérnia de disco? É o cara, um funcionário público de 30 anos. A Dani é uma pessoa nova, acredito eu, que já tem condromalácia. Então, o que aconteceu? Nós vamos viver muito mais tempo, 80, 90 anos. Mas, mecanicamente, nós começamos a falhar muito cedo. Aí você imagina uma hérnia de disco que causa dor diária e uma pessoa viver 30 anos com dor nas costas. 30 anos sofrendo. Então é complicado você ter uma fisiologia que avançou e uma mecânica que não avançou. Então você precisa hackear a mecânica para que ela acompanhe a fisiologia. Caso contrário, a gente vai ter muitos problemas. Osmar, mas você não concorda também que tem também toda uma mudança global, né, de pessoas? Por exemplo, eu ainda posso considerar, né, as nossas gerações foi a primeira digital, né? A gente meio que nasceu, cresceu nesse processo digital. Mas essa turma que tá vindo, cara, igual você falou que você já tem criança, né, em casa, você sabe que hoje é muito diferente essa relação com o corpo, com a atividade física, com o movimento. É claro que você faz esse movimento, ensina, né? Que tem toda uma influência, de 1 a 7 anos, a influência, assim, gigantesca do pai e da mãe na criança. Mas, assim, eu falo assim, é tanta mudança, cara, sabe? Eu também defendo isso, eu acho, assim, que nós vamos viver mais, mas a gente não sabe todo o processo, né? Tanta coisa acontecendo, a sociedade mudando, hoje tem toda essa relação de compra, de venda. Então, assim, em termos tecnológicos, é tanta coisa diferente. Você vê gente tendo infarto muito cedo, igual eu tenho um caso, inclusive, cara, de uma pessoa que estudou comigo, com meu irmão, que teve um mal súbito numa corrida de 10 quilômetros. Aí você fala assim, putz, cara, teoricamente esse negócio não acontecia tão novo. Então, tá tendo uma inversão de valores, de mudança. Acho que é porque é uma exigência muito maior do nosso corpo, da nossa mente, pela sociedade que a gente está. E o que acontece? O nosso corpo não está preparado, né? Nosso corpo ainda é primitivo, né? Você concorda? É muito primitivo ainda. Com certeza. A gente ainda... A tecnologia, o dia a dia mudou tanto, mas a gente ainda tem costumes da época das cavernas. Sim. Você fica sem comer ou come demais, o corpo guarda energia, com medo de faltar comida no futuro. Então, são processos que não acontecem mais hoje em dia como acontecia antes, só que fisiologicamente não teve tanta evolução nesse sentido. Mas o que eu vejo muito é a medicina avançando. A medicina avançando para efeito de consertar. Só que eu vejo poucas pessoas avançando na medicina preventiva. Sim. Hoje em dia, imagina uma prótese de joelho. Hoje em dia é possível você arrancar o seu joelho fora e colocar uma prótese. Olha que loucura. Você, se tem hernia de disco, você arranca e coloca uma externa, uma metálica. Entendeu? Então, mecanicamente, a medicina evoluiu de uma forma para você curar problemas.
tratar de lesões. Só que a gente abre mão da preventiva, que é o treino diário, que é a atividade física diária, que é a alimentação diária. Muitas pessoas que falam para mim, eu quero emagrecer. Tá, mas tem 30 anos que você come de um jeito. Usar o exemplo da Dani. Tem 30 anos que você vive de um jeito. Você tem a sua rotina, o corpo já entende a sua rotina diária. Para você mudar essa rotina de 30 anos para trás, leva um tempo. Você tem que se ajustar, fazer com que o seu corpo entre no ritmo. Você vai treinar, vai sentir dor muscular. Você vai ficar uns 2, 3 meses sem emagrecer, mas depois o corpo ele entra no ritmo. Você tem que dar tempo ao tempo. Né? Tem que dar tempo ao tempo. Não, com certeza. Agora a questão que eu mais acho interessante, sabe o que é, Osmar? Às vezes a gente já escutou duas coisas. A gente tinha uma aula com uma professora, que é a Bel, que ela falava que chegaria um tempo que o ser humano ele preferia ter pernas mecânicas do que uma perna comum, né? Porque a perna mecânica dá mais velocidade, mais ritmo do que talvez uma perna normal. E aí tem outra coisa também, houve uma mudança tão grande nesse conceito, nosso, humano, igual você falou, a gente é muito primitivo. Quase em sua maioria a gente aprende muito pela dor, nunca pelo amor. É sempre pela dor. Às vezes a gente precisa aprender, igual por exemplo, por que muitas pessoas, não sei como é que é em Palmas, tá? Mas pelo menos a minha experiência, assim, as pessoas elas buscam mudança quando elas precisam mudar, quando o médico fala que ela está com pressão alta, quando ela percebe que ela não consegue brincar com o filho, quando ele machuca o pé e fica muito tempo parado, e percebe no espelho que está acima do peso e está atrapalhando algumas questões sociais. Então, assim, quase a sua maioria a gente ainda aprende muito pela dor, né? É muito difícil você virar e falar assim, nossa, eu aprendi pelo amor. Não, quase a maioria. Você precisa aprender às vezes para a dor e falar assim, é porque nós temos isso, esse sentir, sabe? Eu até brinquei da última vez que eu fiz o ao vivo com a Noelle, eu falei sobre a questão do que cada ser humano tem uma essência que é emocional, visceral e cerebral. Então, assim, cada pessoa, por exemplo, tem pessoas que são mais cerebrais, mais viscerais e mais emocionais. Só que o que acontece? Quase em sua maioria, quando você sente alguma coisa, você marca. É igual quando você vai para academia e no outro dia tá tudo doendo, tá tudo incomodando. Você diz, nossa, malhei mesmo, peguei pesado. Você sente, né? A gente ainda tem isso de sentir muito, né? Exato, com certeza. E a atividade física, ela é complicada. Assim, a gente quando vai fazer um trabalho na academia, não pro aluno, mas pro dono da academia, pro professor que está vendendo um pacote na academia, a gente sempre fala assim, coloca você no lugar do seu cliente. Você chega numa academia, onde você quer emagrecer, onde você quer ficar forte, enfim, vários resultados. Você paga um plano de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e ainda tem que ir para treinar. É sua responsabilidade ainda. Você chega no espaço, você paga, sai de lá sem nada. Não é igual você vai na rua comprar um telefone celular, você chega, você paga o telefone e você sai com o celular na mão. Academia não, atividade física não é assim. Você chega, você paga e sai de lá sem nada. Resta você ir agora todos os dias treinar. E isso é difícil entrar na cabeça de uma pessoa. Não é fácil, assim. Essa relação de compra e venda. Chegar assim para você, Thiago, você vem na minha academia, pronto. Agora você tem acesso livre à minha academia. Venha treinar. As pessoas não estão preparadas para isso. Tipo assim, ninguém precisa explicar para mais ninguém que Coca-Cola faz mal. Correto? Refrigerante geral, não faz mal? Sim, mas todo mundo bebe. Fumar faz mal, mas as pessoas fumam. Não é isso? Ser sedentário mata, mas as pessoas continuam sendo sedentárias. A gente fala que nós vivemos numa epidemia. Nós temos uma epidemia de problemas fisiológicos, as famosas dislipidemias, diabetes, pressão alta, colesterol, dentre outros problemas.
que é decorrente de um sedentarismo. Todo mundo sabe disso. Só que ninguém faz nada. Você sabe que não fazer nada vai te levar a um óbito mais cedo. Só que a gente simplesmente ignora. É o poder da mente humana de ignorar. Não sei exatamente como acontece na cabeça, mas a gente ignora. Mas é porque, Osmar, sabe o que que é? Eu acho que é porque a gente não tem uma tendência a pensar a longo prazo, né? Às vezes acha que aquilo ali, fazendo Tá? aquilo aqui agora, não vai te atrapalhar lá na frente. Tipo, isso sabe o que que é legal? Eu posso fazer uma associação com o trabalho que eu faço com a inovação nas empresas. Sabe o que eu vejo? Os empresários, os empreendedores, quem é gestor, precisa mudar a cabeça de que errar faz parte e errar inova. Só que o que acontece? O pessoal ficou num tempo tanto grande de cultura, de não se errar, de não fazer nada de errado, que hoje, quando você fala dessa cultura, tem um choque. É uma quebra de mindset, é muito difícil. A questão do exercício físico, eu até falo bastante, cheguei até a dar algumas palestras para alguns estudantes da educação física aqui na cidade que eu estou, né, Sete Lagoas, e eu percebo assim, o pessoal não entende essa questão, igual a Dani falou, de autorresponsabilidade. Só que porque às vezes a pessoa ela quer, o que mais a gente busca é busca por fuga. Se a gente parar para ver tudo hoje, é uma forma de fuga. Às vezes um celular, às vezes um game, às vezes festa, droga, assim, acaba sendo uma fuga. Então, assim, o exercício físico, que é o saudável, que vai fazer você viver, teoricamente, tem uma função de te dar longevidade, nem sempre isso acontece. E é difícil, porque é o mindset das pessoas, é a formação das pessoas, entendeu? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu aqui na minha casa, meu pai, eu sempre vi ele fazendo exercício físico. Então, eu cresci vendo que isso é importante, que isso é gostoso. Só que assim, nem todo mundo tem esse tipo de programação. E eu costumo dizer, principalmente na minha mentoria, que eu troco ideia com o pessoal, eu falei, gente, todo mundo de 1 a 7 anos tem uma programação que é quase inconsciente. Então, tem coisas que você vai, igual a Dani falou, se sabotar. Então, você precisa trazer isso para o plano consciente e falar assim, nossa, eu estou fazendo isso errado, eu estou me sabotando. E, às vezes, procurar mesmo profissionais para ajudar. Eu falo assim, que a academia em si, o modelo de negócio dela é um modelo de negócio que vende, assim, não sei todos, não estou falando especificamente da sua, que é franqueada, mas, por exemplo, que eu vejo que é uma preocupação assim, vai lá, malha, se você não malhar 6 meses eu estou pagando. Eu não quero saber, não é uma preocupação com a experiência do cliente, com a jornada do cliente, oferecer, igual a Dani falou, entregar valor. Eu falo que a pessoa ela não precisa ser tecnicamente o melhor. Ela precisa atender bem, cuidar da pessoa, que é a questão de prevenção mesmo. Tanto que eu estava conversando, só para finalizar, eu estava conversando com um representante da Unimed aqui da cidade, que ele é cliente da EvoluiMe, a gente faz treinamento lá, e ele falando, ó, liberaram a telemedicina, que é a consulta com consórcio online. Isso muda totalmente o mercado dele, porque o mercado dele até então só de prestação de serviço, de médicos. Só que agora isso muda totalmente o mercado. E aí nós estamos acostumados com um tipo de mundo que esse mundo está virando outro. Então isso tudo, na hora da soma final, gera isso tudo que você está falando aí, cara. É muito Tá. complexo, cara. E essa parte que você falou muito bem, que as pessoas não têm a capacidade de pensar a longo prazo. Acho Não. que esse é o principal problema. A gente trabalha aqui na parte de análise financeira, principalmente com dados numéricos, números. Às vezes a gente chega numa empresa, a empresa está com menos 10 mil e ela está boa, porque daqui 5 anos ela vai estar gerando receita. E é complicado. Tem gente que não consegue nem acordar e planejar o que vai almoçar. Tem pessoas que acordam e não sabem o que vai tomar café. Pois é. Entendeu? Mas é Ah, porque o mundo tá muito líquido, né, velho? Assim, o mundo tá realmente muito líquido. Tá tudo muito. A gente ainda pegou um período que era físico, que tinha CD, DVD.
Agora não, agora tá tudo muito líquido, assim, hoje você tá aqui, amanhã você tá em outro lugar, a empresa às vezes está vendendo um produto, aí daqui a um ano não vai estar vendendo a mesma coisa, é complexo, cara. Eu tenho um trabalho que eu faço no caso pessoal mesmo, de mudança de comportamento. Eu tenho a minha agenda toda anotada. Eu acordo, a hora que eu vou tomar café, eu já sei o que eu vou comer, já está previamente preparado na geladeira, eu sei os meus compromissos do dia, eu sei o que eu vou almoçar, onde eu vou almoçar, eu sei o que eu vou fazer à noite. Essa programação, entendeu? Porque tem tanta distração no mundo que se você não colocar na sua agenda e se comprometer a fazer aquilo, você não faz. Inclusive, academia, treinar. Sim, Quantas sim. pessoas saem do trabalho, vai para casa com o propósito de ir treinar? Chega em casa, qualquer coisinha tira ela do propósito. Tem que lavar roupa, coloca como prioridade. Assistir um filme, começou um programa que ela gosta, coloca como prioridade. Então, a gente tem que traçar metas diárias e cumpri-las. Se você quer emagrecer, a atividade física é uma meta diária, onde você tem que fazer alguma atividade física diariamente. Eu vejo as pessoas sofrendo fazendo dietas. Dieta nada mais é do que uma série de metas diárias. A meta de não comer o que não pode ser comido e de comer aquilo que deve ser comido. Então, são metas. A gente não está acostumado a traçar objetivos e a conduzir a nossa vida em direção a este objetivo. Então, Exato. trazendo na parte do biohacking e da atividade física. Quantas pessoas que nós conhecemos que fecham pacotes em academias, vão a primeira semana, segundo primeiro mês e nunca mais voltam? Então, Não, com essa falta certeza. de Não, objetividade é complicada. mas sabe qual é o problema, cara, que eu vejo? É a questão da disciplina também, que às vezes não é motivação, é disciplina. Cara, você falou que você vai fazer, você tem que fazer. Se você não fazer, não reclama, não fica arrependido. Osmar, eu vou contar um caso para quem está ouvindo aqui que eu acho muito interessante. Teve uma vez, dentro dos meus alunos, quando eu trabalhava em Belo Horizonte, que essa pessoa chegou no primeiro dia, a gente conversou na época, eu trabalhava com o personal mesmo, operacional, e essa pessoa me procurou querendo emagrecer. Me levou algumas fotos, falou que queria seguir. Só que o que acontece? Com o tempo, a disciplina vai caindo, a energia do foco também, e aí você começa a cobrar dessa pessoa, olha, e é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer? Por fim, essa pessoa parou de treinar comigo. Por quê? Porque eu passei a ser uma pessoa que cobrava dela, entendeu? Então, que nem você falou, cada pessoa tem um tipo de programação, e aí eu sempre falo assim, essa questão de emagrecer. E aí tem uma frase de Shakespeare que eu não sei, eu não vou lembrar ela toda, mas é assim, quando você tem um objetivo, quando você tem algo que realmente você quer realizar, se qualquer coisa que acontece na sua vida, isso e você desiste, não é tão forte o seu motivo, sabe? Não é um motivo tão forte para você desistir, entendeu? Então, assim, às vezes falta isso. Às vezes você tem realmente um objetivo. É difícil, sim, não é fácil. Hoje em dia, essa busca pelo emagrecer, eu falo assim, eu até anotei umas coisas aqui que eu queria te falar, que assim, eu falei com o pessoal aqui que existe um exame para medir alergias, que existe N exames para você medir seus hormônios, que existe um tipo corporal que cada pessoa tem. Tem uma questão também, inclusive, que eu estava comentando, que existe um exame de alergia, que existe uma questão de probióticos e pré-bióticos também, a qualidade das suas bactérias. Então, assim, tem N ferramentas, mas assim, não é uma que vai solucionar, são várias que você vai utilizar para o seu tipo físico, para o seu objetivo, entendeu? Então, assim, se aquilo for prioridade para você, você vai fazer, cara. Você vai dar sangue naquilo ali, você vai se engajar. Exatamente. Essa palavra prioridade é interessante. E que é uma palavra que não existe no plural. Prioridade.
Você não tem prioridades. Você tem uma prioridade. Assim que você abre mão do que você está fazendo por outra coisa, ela deixou de ser prioridade. Então, se você tem prioridade de emagrecer, de treinar, tudo que te leva longe da academia deixa de ser prioridade. A gente sempre usa exemplos de clientes, né? Que eles falam assim, mas o meu foco é emagrecer, mas aí tem um jantar para eu ir. Mas o que é prioridade